tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa. Eu sou professora de História, pedagoga e mestre em Políticas Públicas. Se você gostou do nosso canal, compartilha, divulga e aí nós vamos estar aumentando aí o nosso potencial, os nossos vídeos. E se você tiver alguma ideia, deixa pra gente que a gente vai estar reproduzindo aquilo que você quer assistir, ok? Hoje nós vamos falar sobre um país da África, que é o país Saara Ocidental. Toda segunda-feira o canal Aloxi ele está trazendo um país da África por conta que a nossa legislação ela diz que precisamos entender, conhecer a cultura africana. Por quê? Porque em muitos momentos a cultura africana ela acaba construindo a cultura brasileira, né? Então existem muitos países que a gente já trabalhou nas últimas semanas, os países que falavam a língua portuguesa, que tinha uma relação bem próxima, né, à nossa cultura, porque Portugal esteve nesses países, então nós tivemos esses países. Nos próximos dias eu vou estar trabalhando países aleatórios, alguns com relação com o Brasil, outros não, e aí eu trouxe agora o Saara Ocidental, que fica no norte da África, tá? Ele é considerado pela ONU o último território que não tem a sua independência, ele é uma colônia. Sendo colônia ainda, existe uma série de problemas. Por quê? Porque esse povo ele quer a sua independência há muito tempo, desde 1979 ele luta pela sua independência e ainda não conseguiu. Então existe aí uma série de conflitos que é importante, se os professores da parte de geografia quiserem estudar alguma coisa que esteja acontecendo nos dias de hoje, é uma região que tem alguns noticiários que dá para estar trazendo aí para a sala de aula. O território do Saara Ocidental é aproximadamente o tamanho de São Paulo, então não é um território tão pequeno, onde os conflitos são grandes. Eles têm de um lado o Oceano Atlântico, então eles têm a pesca como uma dos seus recursos econômicos, e do outro lado o deserto do Saara, então é uma região onde o clima desértico ele é muito forte, né, por conta de onde ele se localiza. Então a questão de agricultura é um tanto quanto difícil, a questão da água, eles têm aí uma série de problemas ligados à parte da geografia mesmo local, tá? 20% do território é independente, onde vive uma população independente, que é a população local, que é chamada de saaraios. Então, os saaraios, eles ocupam 20% do território e muitos deles estão refugiados por conta da guerra em outros países. Então, essa população, ela acaba se deslocando para que ela não sofra realmente os problemas dos conflitos que existem lá no local. Os outros 80%, a maior parte fica com Marrocos, que é o país vizinho, e uma parte com a Mauritânia. Então, a briga realmente é em relação a esse território que está na mão desses dois países, principalmente do Marrocos, para que volte, né, a ser uma parte do povo saaraios. Antes dessa questão do Marrocos entrar aí na disputa, o Saara Ocidental ele era uma colônia da Espanha, então a Espanha que colonizava a região, né? Ela era a dona, né, da região, porém ela não vai deixar a questão cultural, religiosa lá. Então a população cristã dessa região é muito pequena, a maior parte dessa população ela é muçulmana e eles têm traços daqueles povos que fazem adivinhações. Então eles têm uma cultura bem mista nesse sentido, mas basicamente é o Islã que domina, né, a cultura naquela região. Ok, quando foi em 1979, a Espanha ela se desloca, ela vai sair, ela deixa a região, só que ela não reconhece a Frente Popular Polisário como os seus representantes daquele país, e eles representavam a população local. Então, o que acontece? A Espanha não reconhece, dá uma possibilidade de ocupação por outro país, e é isso que vai fazer tanto Marrocos como a Mauritânia, né? Bom, e aí o conflito está desde 1979, Marrocos
disse, né, tá lá escrito que ia fazer um plebiscito com aquela população para saber se aquela população gostaria de ser independente, mas esse plebiscito nunca aconteceu. E aí os conflitos, eles acontecem de tempos em tempos e a população acaba ficando à mercê, né, de toda essa situação. E foi construído um muro, né? Não sei se vocês sabem, mas o maior muro do mundo foi construído nesta região. Ele tem 2.700 quilômetros, né? Então imagina a distância, 2.700 é muito de distância de ter um muro realmente construído. E aí o que eles fizeram? Do lado dos muros, né, aos redores do mundo. Entre 1980 e 1990, então durante 10 anos, foram colocadas por baixo da terra 7 milhões de minas. Minas terrestres, minas de guerra, minas que foram usadas, né, nas guerras mundiais. Então, a partir dessas minas colocadas embaixo da terra, ao lado do muro, é muito complicado você circular naquela região. Então, até por isso que essa população está acuada e não consegue recuperar o seu território, né? Porque é muito difícil você estar destruindo minas. Então, é um assunto bem interessante para quem quer trabalhar um pouco essa questão de o que foram as armas de guerra, o que são as minas, porque elas estão aí nos dias de hoje. O que a mina faz? Se você pisa em cima de uma mina, essa mina explode. E aí você tanto pode ser mutilado, né, perna, braço, ou morre. Você acaba desaparecendo ali no processo de mina. Então, não é tão fácil tirar a mina. Se você colocar animais para tirar a mina, você vai ter os animais também morrendo. E aí cada uma mina é um animal morto, então também não é por aí. Então você vai colocar um equipamento para rastrear a mina, ok. Esses equipamentos, quando eles tocarem a mina, eles também irão explodir, então você vai estar perdendo esse equipamento. Então o custo para retirar essas minas dos locais é muito grande. Então aí fica o questionamento, que tipo de guerra é essa que coloca uma mina debaixo da terra, que essa mina vai ficar durante quanto tempo? Uma hora ela vai explodir, simplesmente para que a população não circule ali naquele local. Então, é um assunto muito atual que está aí hoje, as minas estão lá para as pessoas não passarem, para as pessoas não ocuparem de volta o seu território. Então, é um assunto que dá para estar conversando porque está na ordem do dia, né? Existem, como eu falei, milhares de refugiados do povo saaraios, é um nome difícil porque tem 3 As juntos de se falar, mas enfim, esse povo ele acaba ficando à mercê dessa política de Marrocos. Eles até votam, né, nas eleições marroquinas, eles são considerados da população de Marrocos, mas eles não se consideram, eles são um outro povo e que não tem relação, né, com Marrocos. O referendo não aconteceu, eles falam o árabe, o castelhano, o francês e o berbere, que é uma língua local onde várias tribos dessa cultura tem ali na região norte da África. Bom, em 2020 nós tivemos um novo conflito, né? E esse novo conflito, nós tivemos novamente armamentos, novamente a discussão internacional, né? E aí nós tivemos uma situação diferenciada. Por quê? O presidente dos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, que era o Trump, ele reconhece Marrocos como o verdadeiro proprietário da região, como se realmente aquela região fosse marroquina. Enquanto que a ONU, ela questiona e dá realmente a possibilidade do plebiscito para que a população ali reconhecesse. Então aí criou-se um problema internacional de diplomacia que até então não existia. Até então os países
né? Inclusive os Estados Unidos reconhecia essa situação de que Marrocos precisava fazer esse plebiscito para poder dar independência desse país. E a partir do momento que os Estados Unidos ele reconhece aquele território como um território marroquino, ele muda totalmente a questão do poder geográfico ali naquela região. E aí, para completar, nós temos o nosso país, o Brasil, que acaba fazendo algumas declarações de que, ok, né, esse é o caminho correto, vamos dar a Marrocos o que é de Marrocos. Então, apesar de todos os documentos brasileiros acompanhar o que a ONU fala, que é Marrocos está lá, mas precisa ser feito o plebiscito. Quem vai decidir isso é o povo saharaios, eles que são o povo que estão lá, então eles que têm que decidir. E aí, se o Brasil faz uma declaração em relação ao apoio a Marrocos, ele acaba tomando um partido que não é o partido que está nos documentos brasileiros. Então, é uma discussão que dá para estar levando realmente para a sala de aula o que significa isso, como que vai acontecer, se vai acontecer. Agora, com o novo presidente dos Estados Unidos, ele não se manifestou, então nós não sabemos aí quais serão os próximos capítulos lá da região do Saara Ocidental. Então, nós não temos como estar sabendo o que ele vai fazer, se ele vai estar seguindo o que a ONU predeterminou ou se ele vai estar apoiando o que o Trump falou, enfim. É uma situação que está na ordem do dia. Então, isso aconteceu entre novembro e dezembro, no finalzinho do governo, né, dos Estados Unidos. Então, é uma situação que, se o professor quiser estar acompanhando, professor de sociologia, professor de geografia, história, é algo que está acontecendo exatamente agora, né? E aí realmente fica a discussão. Quem é que é dono do território, né? O território é do povo que estava lá, é do povo que ocupou, a Espanha saiu e não deixou a coisa resolvida. Então, são conflitos que existem ali na África, né? Na África, na região norte, bem na pontinha do final da África. Então, vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho e passar para os nossos alunos esses conflitos que muitas vezes a gente acha que não existem, né? Alguns alunos não têm muito essa noção do que acontece no mundo, não tem muito bem essa noção de que os conflitos existem. E além das minas terrestres, que são um problema humanitário, né? Como tirar aquelas minas dali? Então, de repente, professor de química, biologia, dá para fazer um trabalho bem interessante com o que está acontecendo com o país Saara Ocidental, que ainda não é um país, é um território que pertence ao país de Marrocos. Ok? Essa é a contribuição que hoje o canal traz para vocês. Eu espero que esteja conosco aí durante a semana, que todo dia às 16 horas a gente tem alguma coisa a mais no canal Aloxi, e de segunda-feira a gente trabalha a questão África, ok? Então, até mais e um bom dia aí a todos.